Eu gostaria de convidar a Igreja do Senhor a abrirem suas Bíblias lá em Esther, capítulo 4. Eu não sou muito de prometer, irmãos, mas essa noite eu acredito que eu serei breve. Convidar os irmãos a ficarem em pé. Esther, capítulo 4. A partir do versículo 1. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício. Porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu para saber que era aquilo e para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu, a praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que a mãe dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã, para os destruir, para mostrar a Esther e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque, e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que, para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nestes 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereça. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Meus irmãos,
Irmãos podem sentar. Esse livro de Esther, irmãos, é um livro onde cada um aqui, né, que já leu ele, consegue perceber algo diferente. Isso não quer dizer que nós não venhamos ver, né, Deus agindo, Deus fazendo algo, Deus movendo. Pelo contrário. Da mesma forma, nós vemos Deus fazendo proezas aqui nesse livro de Esther. Esther, irmãos, era uma jovem que havia perdido seus pais e ela era criada por seu primo, Mardoqueu. Então, era uma jovem sem muito status, condições financeiras, mas era alguém que foi um grande instrumento de Deus. E o nome dela também, aqui nós vemos Esther, mas o nome dela era Hadassa, que tem um significado de murta. Ela é associada a características como beleza, devoção, pureza. E também nós vemos aqui ela sendo conhecida, né, como Esther. E o significado dessa palavra já é um derivado de uma palavra persa, né, que significaria estrela. E, irmãos, essa história, Esther, ela percorreu, né? Ela passou por um grande processo até que ela viesse a se tornar a rainha Esther. Então o seu reino era enorme, era muito grande. E o rei, ele convidou todas as pessoas mais importantes do seu reino para um grande banquete. Um banquete que duraria ali por muitos e muitos dias. E depois de muito tempo, o rei, depois de 180 dias, né, de festas, o rei ele estava ali bebendo vinho, já alegre, e ele manda chamar a sua esposa, a rainha Vasti. E ela se recusa a vir à presença do rei, tirar a rainha Vasti, e ela não mais, né, ela seria rejeitada e não mais seria rainha. E logo após isso, é como se o rei Assuero, aconselhado por um de seus homens, ele vai fazer como se fosse um concurso, né, de beleza ali. Ele vai escolher uma nova rainha. Ele convoca todas as jovens, virgens do seu reino. E todas vão passar por um processo. Um processo de 12 meses. Durante todo um ano elas estariam sendo preparadas, sendo cuidadas, comendo do bom e do melhor, recebendo todo o cuidado. E depois cada uma iria entrar na presença do rei. Chegariam no seu palácio à tarde e voltariam no dia seguinte. E aquela que o rei mais se agradasse seria a nova rainha. E foi isso, né? Foi dessa forma que Estela chegou até lá. Ela passou por todo esse processo, um ano, né, se preparando para entrar na presença do rei. E depois dessa preparação, a Bíblia ela vai destacar que o rei, ele amou Esther, ele viu algo diferente nela, que não encontrou em nenhuma outra moça, em nenhuma outra mulher, de todas aquelas demais que estavam ali. Esther é levantada como rainha. E agora, vamos dizer assim, né, de uma vida simples que ela tinha, de uma pessoa qualquer, ela passa a ser rainha, né, de um grande reino. E agora, ela está com esse homem, né, com o rei, e o seu tio, né, e o seu primo, na verdade, Mardoqueu, ele continua, né, cuidando dela.
mesmo agora de longe, ele continua ali, sempre próximo ao palácio, vendo como ela está, vendo como ela se encontra, né? E o tempo vai passando, e o rei, ele levanta um homem chamado Ramã. Esse homem, ele era um homem descendente, né, do rei Agag, uma amalequita. Então, lá em 1 Samuel, capítulo 15, 1 Samuel 15, nós vamos falar sobre isso. Quando Deus ele manda que Saul ele extermine os amalequitas e ele deixa ainda aquele rei vivo. Posteriormente, Samuel vai executá-lo. Então, esse homem, ele foi exaltado pelo rei. O rei engrandeceu aquele homem de uma forma assim tremenda, que depois do rei ele era o segundo maior ali do seu reino. E por onde ele passava, as pessoas se curvavam, as pessoas o reverenciavam. Mas tinha um homem que não fazia isso. E esse homem era Mardoqueu. E é interessante que nós sabemos que os judeus, eles passaram por muitas tribulações, muitas dificuldades. Mas uma coisa que eles sabiam é que Deus, né, é o único Deus, o único e verdadeiro Deus, e eles não deveriam jamais se curvar diante de outros deuses. E Mardoqueu tinha esse entendimento. E Amã começou a ficar irritado com o posicionamento daquele homem, de Mardoqueu. E ele começa a ficar tão irritado que ele chega diante do rei. E ele oferece ao rei uma grande quantidade de prata, para que ele fizesse um decreto e mandassem executar todos os judeus que haviam em seu reino. E o rei, irmãos, ele reinava sobre 127 províncias. Então, muita gente havia ali. Eram muitas pessoas. E existiam também ali muitos judeus naquele lugar. Especialmente ali naquela cidadela, né, de Suzã. Havia ali muitos judeus. E aí, o rei, ele permite. O rei atende o pedido de Amã. O rei nem sequer recebe a prata dele, mas confia totalmente que o que ele está fazendo é o certo, é o correto. E assim, ele vai ter permissão para fazer isso. Ele vai sortear um dia para executar a sentença. E ele manda carta para todas as províncias. Todo mundo fica sabendo. E todo mundo, naquele reino, tem a seguinte ordem. Todos deveriam atacar e matar os judeus. E saqueá-los também. No dia que ele determinasse. Então, isso era uma lei que já estava assinada. Né? Era um decreto do rei. Todos teriam que fazer isso. E quando Mardoqueu fica sabendo disso, ele muito se entristece, ele se humilha, né? Rasgando suas vestes, vestindo pano de saco, se humilhando e se lamentando. E onde haviam judeus ali, tinham o mesmo comportamento, porque todos eles iriam morrer. E é interessante que Estela sabe daquela situação e ela manda perguntar para o seu primo o que é que estava acontecendo, qual o motivo dele estar daquela maneira. E quando ela sabe, ela só tem uma única opção: chegar até o rei. Mas como nós vimos aqui durante a leitura, ela não tinha permissão para chegar até o rei.
Ela não tinha permissão para chegar, entrar ali na sala do trono sem permissão. Porque se ela fizesse isso, ela seria morta imediatamente. Qualquer um que fizesse. E como ela mesma diz, a menos que o rei estendesse, né, o cetro. E foi isso que o rei fez para Esther. Ela achou graça aos olhos dele. Ele se apegou a ela de tal maneira, né, que ele estende o cetro para aquela mulher, para Esther. E ela não é direta. Ela tem uma direção. Ela pede que Mardoqueu e todos os judeus jejuem por ela. E ela faz o mesmo. Antes de estar na presença do rei, de entrar ali. E a petição dela é alcançada. Ela convida o rei para um banquete. O rei e Amã. E no segundo dia do banquete, ela revela para o rei o que estava acontecendo. Aquela mulher, ela pede, né, por sua vida, pela vida do seu povo. E é interessante que ela é atendida, né? Ela pede por sua vida. E antes disso, eu gostaria de ressaltar algo aqui sobre Mardoqueu. Mardoqueu, algum tempo antes desses fatos aqui acontecerem, Mardoqueu ele salva a vida do rei. Ele fica sabendo que algumas pessoas que estavam ali no palácio do rei tramavam, né, sua morte. E ele fica sabendo, avisa para Esther, e ela assim fala para o rei, e é investigado, e é comprovado que realmente isso iria acontecer. E isso é escrito, mas Mardoqueu ele não recebe nenhum tipo de recompensa pelo que ele fez. Simplesmente foi registrado, mas passou e a vida que seguiu. E é interessante que, um certo dia, o rei está ali, de repente ele perde o sono, ele não está conseguindo dormir. Daí a gente vê, né, esse tema, as intervenções, né, de Deus. Deus ele sempre tem intervido. E aquele homem ele não consegue dormir. Ele manda chamar ali as pessoas que estavam mais próximos ali. Eles começam a ler diante do rei. E uma das coisas que é lida é esse acontecimento onde a vida dele é salva. E é interessante que o rei ele pergunta o que é que aconteceu, o que é que foi feito para honrar a vida desse homem que salvou o rei. E nada foi feito. E o rei ele tem um desejo no coração de honrar aquele homem, mas nada disso aconteceu. E é interessante, irmãos, que há um tempo, né, determinado para tudo. No tempo certo, né, Deus ele intervém. No tempo certo, Deus ele age em nosso favor. Acredito que nós podemos dizer que ele sempre está agindo em nosso favor. Muitas vezes nós não conseguimos perceber. Mas o tempo todo Deus ele está operando em nosso favor. E no dia seguinte, o rei ele pergunta a Amã o seguinte: o que é que eu poderia fazer para honrar uma pessoa que me agrada, uma pessoa que eu tenho muito apreço? E Mardoqueu, e Amã, ele disse: com certeza sou eu. E então ele escolheu o melhor. Ele diz: olha, o rei pode trazer vamos dizer assim, o melhor cavalo, montar, colocar-lhe uma coroa sobre ele e chamar o homem mais importante do seu reino e mandar ele puxando e dizendo: olha, esse cara aqui é diferenciado. Esse homem ele salvou a vida do rei. Esse é um homem que o rei deseja honrar. E isso é interessante, irmãos, porque há pouco tempo antes disso,
aquele homem, Amã, ele estava feliz, por um lado. Ele era um homem que estava feliz porque ele era o segundo maior do reino. Mas uma coisa ainda faltava para ele. E ele chega em casa e diz: olha, ninguém é maior que eu. Todo mundo me reverencia, mas tem um cara que me incomoda. E esse cara não era mais do que eu. E a mulher dele dá um conselho para ele. Aí aqui, nesse momento, o conselho da mulher não foi bom. Para ele aqui não foi. Mas são raras exceções, né, irmãos? Glória a Deus. Nesse caso, não. E ela orienta ele a fazer uma grande forca para que viesse a enforcar Mardoqueu. Só que não acontece, né? Os planos dele não acontecem como ele queria. As coisas não vão acontecer daquela forma. Porque ao invés de Mardoqueu, quem seria enforcado ali seria ele, Amã. Porque quando o rei fica sabendo dos planos dele, quando o rei fica sabendo o que ele pretendia, e que também a rainha, né, Esther, era judia, então tudo mudou. O rei, por mais que aquele fosse o segundo maior ali, ele fica indignado com Amã. E quando ele está ali pensando o que fazer, alguém chega e diz: olha, ali tem uma forca que Amã ele construiu para enforcar Mardoqueu. Então o rei, ele diz: pronto, é ali mesmo que vocês podem enforcar ele ali mesmo, dessa daí. E eu acho isso interessante, irmãos, porque nós podemos aprender muitas coisas aqui. Mardoqueu, ele não buscou nenhum tipo de reconhecimento ao fazer algo, né, que era correto. Ele não buscou nenhum tipo de reconhecimento. Ele continuou na dele, fazendo o que era correto. E aquele homem ele vai ser honrado. E aí daí nós vamos ver quando Jesus ele diz, né, aquele que se humilha, né, será exaltado. E o que se exalta será humilhado. Deus ele tem prazer, né, em honrar os que honram a ele. Deus ele ama a justiça, tem até um louvor que diz isso, né? E odeia a iniquidade. Porque Deus, irmãos, ele é um Deus justo e fiel. Então esse homem, Mardoqueu, ele vai ser honrado aqui, ele é honrado. E aquele que queria o seu mal, né? Ele é não só humilhado, ele não faz algo assim que para se sentir humilhado ali, né? Que fez ele se sentir humilhado. Mas ele é morto com o instrumento que ele fez para matar o outro. Então, aquilo que ele queria para outra pessoa aconteceu com ele. E isso nos ensina muito, irmãos. Que nós nunca devemos, né, querer o mal de ninguém. Que nós nunca devemos, né, deixar de fazer o que é certo por medo de não ser reconhecido, de não ser visto. Porque Deus sempre pega pessoas que são pequenas, que aparentemente são insignificantes, para transformar em pessoas extraordinárias. Para transformar em pessoas que vão fazer a diferença e vão impactar a sua geração, as pessoas que estão ali ao redor. Então, quando eu vejo esse livro de Esther, eu posso aprender muitas coisas aqui. Eu posso aprender que havia um propósito na vida de Esther e Mordecai, Mardoqueu, né? Tinha um propósito na vida deles. Mas eles tiveram que enfrentar todo um processo.
Esther passou todo um ano, irmão, se preparando para entrar na presença do rei. Isso também nos ensina algo. Isso nos ensina sobre o quanto isso é importante. Porque também nós fazemos parte de um reino. E nós somos uma noiva. E nós estamos nos preparando. Ou devemos estar nos preparando, né, a cada dia. Porque nós não sabemos se é durante um ano, né? Se é daqui a um ano que o rei virá. E nós iremos até ele. Ou nós iremos até ele. Mas o nosso dever, como noiva, é estarmos preparados. É estarmos nos preparando e vivendo todo dia para isso. Porque não vai ser fácil, não é fácil. Todos os dias nós enfrentamos desafios, dificuldades. Mardoqueu e Esther, eles estavam vivendo em um momento onde aparentemente já estava tudo bem. Ela já estava sendo rainha. Mas acontece um levante do inimigo aqui. Esse homem é usado, né, pelo inimigo assim, para fazer um rebuliço, né, no meio do povo judeu ali naquele reino. Então eles se encontram numa situação onde eles não encontram respostas, onde aparentemente não há nada para fazer, não há o que fazer. É só esperar a morte e pronto. Mas é interessante que Mardoqueu ele fala algo para Esther. Eu vejo assim, né, que ele diz algo que ele diz aqui para ela que muda tudo. Ele diz, olha, quem é que sabe se não foi justamente para esse momento que você chegou aí? Esse é o momento de cumprir o seu propósito. Esse é o momento de cumprir o seu chamado. Deus, ele fez com que você chegasse até aí, para que nesse momento você viesse a ter ousadia e não se acovardasse. Mas mesmo se você se acovardar, mesmo se você não quiser fazer nada, de um jeito ou de outro, né, o socorro virá. É isso que Mardoqueu disse para aquela mulher, para Esther. E ela se posiciona de tal maneira que ela arrisca a sua própria vida para salvar a si mesma e ao seu povo. E nós vemos que Deus ele muda completamente aquela situação. Aquela lei ela não poderia ser revogada. Mas o rei permite que eles viessem a fazer uma lei e ele assina para que os judeus eles pudessem se defender. Para que os judeus eles também pudessem destruir os inimigos, né, as pessoas que se levantassem contra eles. E é isso que acontece. Mardoqueu e Esther, eles criam essa lei, o rei sanciona. Essa lei ela chega em todas as províncias. E aqui há uma reviravolta muito grande. Depois desse homem, Mardoqueu, ele vai ser engrandecido. E toda a família de Amã, todos eles vão ser mortos. E Mardoqueu simplesmente ocupa o lugar dele. Mardoqueu passa a ser o segundo maior ali em seu reino. No último capítulo desse livro, nós vamos ver o seguinte: depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação.
Isso é interessante, irmãos, porque aqui no final é estabelecido também, inclusive, uma festa que se chama a festa de Purim, que eles praticam até hoje. E essa festa era justamente para se alegrarem. Eles se reuniam, eles se alegravam, porque esse era um dia em que Deus ele dava esse grande livramento para os judeus. Foi um dia em que Deus ele interviu e coisas extraordinárias aconteceram. Eles não foram exterminados. Pelo contrário, Deus, através de Mardoqueu, através de Esther, fez com que eles fossem respeitados e temidos diante de todas as pessoas daquele reino. Então, irmãos, nós podemos aprender muitas lições aqui. Primeiro, nós podemos aprender que Deus ele nos concede, ele nos confia oportunidades. E são oportunidades únicas. E nessas oportunidades nós não podemos parar. Nós não podemos parar diante do desafio, porque a vontade de desistir virá. A vontade de parar, o medo, sim, virão. Mas nós não podemos desistir, porque somente quem consegue superar isso, quem consegue vencer nesses processos, quem consegue dizer sim e enfrentar o medo, é que vai viver coisas extraordinárias. Amém? Então, Deus ele nos concede oportunidades. A oportunidade de fazer a diferença nessa geração. A oportunidade de fazer o bem, de fazer o que é certo, de fazer o que agrada ao Senhor. E nós não podemos nos acovardar, principalmente nesses dias, porque nós sabemos que os dias deles realmente são maus. Que nós precisamos remir nesse tempo, que nós precisamos aproveitar, que nós precisamos a cada dia buscar fazer o que agrada ao Senhor. Nós não devemos nos dobrar diante de coisas ou pessoas que nos fazem, que nos levam a fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Essa foi uma atitude de Mardoqueu. Decidiu, agradar ao Senhor, mesmo diante de uma grande ameaça, mesmo diante de um cara que era muito poderoso e que não gostava dele, ele decidiu honrar a Deus, não se curvar, mas permanecer de pé. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. As dificuldades, elas estão aqui, todo dia. Sempre vai ter umas maiores que as outras. Mas nós podemos decidir ficar de pé ou nos curvar como as demais pessoas, como todos os outros. Terceira coisa que nós podemos aprender aqui é que a ousadia ela nos leva a outro patamar. A ousadia é uma característica dessa mulher, Esther. Ela tem a ousadia de entrar na presença do rei. Ela tem a ousadia de, a gente pode dizer até de se arriscar, né? Ela poderia ter sido morta ali, mas ela chega diante da presença do rei e Deus ele intervém. Nós não vemos aqui o nome de Deus diretamente, mas nós sabemos que em tudo isso era Deus intervindo. Em tudo isso era Deus agindo. Em tudo isso era Deus operando. E aliás, irmãos, nós cristãos, muitas vezes, não sei se já aconteceu, com certeza com alguns já. As pessoas elas nos olham, muitas vezes com desprezo e zombando do que está escrito, porque são coisas incríveis, irmãos. São coisas que realmente só quem tem fé consegue olhar, consegue crer e dizer, olha, é isso, do jeito que está aí,
realmente foi isso que aconteceu. Um dia, tinha um pastor que ele estava num lugar e tinha um rapaz que ele chegou para ele e disse assim: pastor, eu não acredito no que está escrito aí nessa Bíblia não, porque ela não diz que um peixe, uma baleia engoliu um homem e depois de 3 dias ela cuspiu ele e ele ainda não estava vivo. E aí ele disse: olha, não dá para nós discutir porque você não crê. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: se na Bíblia tivesse escrito que foi o homem que engoliu a baleia, que engoliu o peixe, eu acreditava do mesmo jeito. Então, nós sabemos, irmãos, que é uma questão de fé. É uma questão de crer, de decidir crer. E isso não vai dar para a gente debater com pessoas que não creem. Porque elas sempre vão ter argumentos que não vão ser da mesma base que nós. Que não vão ter a mesma, vamos dizer assim, origem. Se não crê, não crê. Mas também, para uma pessoa acreditar que o universo foi feito de um Big Bang, eu acredito que também precisa ter muita fé. Então, irmãos, as coisas de Deus são perfeitas. Deus, ele levanta homens de Gênesis até Apocalipse, pessoas que estão dispostas, pessoas que aparentemente não tinham razão por estar ali, não tinham as qualidades, aparentemente, mas Deus, ele viu algo diferente em cada uma dessas pessoas. Deus não escolheu Noé, Moisés, Josué, Davi, Jefté, Sansão. Nenhum desses homens, Gideão também, nenhum deles foi em vão. Cada um, Deus escolheu cada um deles por um motivo específico. Deus viu neles algo que nós não vimos. E da mesma forma, Deus, ele viu em Esther e Mardoqueu algo que nós não conseguimos ver, aparentemente. Mas Deus escolheu eles, Deus capacitou, Deus fez com que eles tivessem esperança e suportassem todo o processo para viver um propósito extraordinário, para serem pessoas que nunca serão esquecidas. E tem até uma frase que diz isso, né? Que quem anda com Deus, né, é inesquecível. E nós podemos olhar, ver, né, isso realmente acontecendo na Bíblia. Ninguém nunca vai esquecer o que aconteceu, né, na vida de Enoque. Na vida de pessoas que decidiram andar com Deus, né, que decidiram fazer a diferença. Então Deus, irmãos, ele quer o melhor para as nossas vidas. Outra coisa que eu até já falei, né, sobre de nós fazermos o que é certo. Independente, né, da situação, independente da circunstância. É como se tudo aquilo que nós fazemos realmente quando nós olhamos para a vida de Jesus, era isso que ele estava fazendo, ensinando, falando a respeito disso. De nós tratarmos as pessoas como nós queremos ser tratados. Se nós respeitamos as pessoas, nós também seremos respeitados. E sempre vai existir exceções, irmãos. Eu não posso dizer que toda vida, tudo que você fizer de bom, você também só vai receber coisas boas, porque não é verdade. Cada um de nós que estamos aqui nesse momento já caiu em alguma coisa, né? De moto, de bicicleta. Ou espiritualmente também, né? A gente pode falar sobre isso, disso. Mas você já sofreu sobre algo, né? Por algum motivo. Há um propósito de Deus, mesmo sem você conseguir entender. E nós estamos em uma geração que
cada dia que passa, nós vamos olhando, né, para os que vão crescendo, e a gente vê que os pais, eles têm cada vez mais desafios. Os filhos vão sendo mais trabalhosos, vão colocando mais dificuldades em coisas que são bem simples, né, de resolver. Mas são gerações, e nós precisamos, né, cuidar da nossa geração. Nós precisamos cuidar da nossa geração que tem muitas dificuldades, principalmente nas emoções, e que se apega muito fácil às coisas que não têm valor algum, a coisas que são passageiras, a coisas que são momentâneas, a coisas que, ou a pessoas que sempre vão causar dor, que sempre vão causar um grande estrago, mas no momento, aparentemente, né, é a melhor escolha. Então eu quero chamar a atenção de cada um, para que nós possamos olhar para esse texto, olhar para esse livro, para a vida de Esther, para a vida de Mardoqueu, e aprender muito com eles. Aprender que quando nós estamos aparentemente no fundo do poço, ainda há esperança. Quando nós nos encontramos diante da morte, sem saída, ainda há esperança. Deus, ele pode fazer coisas incríveis, né, extraordinárias em nosso favor. Nós só precisamos pedir. Nós só precisamos clamar. Nós só precisamos reconhecer. Porque há um Deus, irmãos, nos céus. Há um Deus que se faz presente também aqui nessa noite. Que Ele quer fazer algo por você nessa noite. Eu acho que eu vou conseguir, irmãos. Ser breve. Estou terminando. Glória a Deus. E eu gostaria de convidar, nesse momento, né, convidar a igreja do Senhor a ficar de pé, para a gente orar. Chamar os jovens aí do louvor aí. Amém? Hoje é Santa Ceia, né? Nós nos reunimos aqui uma vez por mês. E eu vejo assim que esse é um dos cultos mais importantes, né? Se não mais. É um momento onde nós nos reunimos, né, em memória dele, até que ele venha. E nós chegamos aqui, né, para celebrar, para adorar, para nos alegrar na presença do Senhor. Em gratidão também a tudo que ele já tem feito em nossas vidas, a tudo que ele tem feito assim em nosso favor. Deus, irmãos, ele é um Deus incrível, é um Deus maravilhoso. Mas para que nós possamos, para que nós venhamos viver coisas incríveis, coisas extraordinárias, nós precisamos crer. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos clamar pelas intervenções do Senhor. Nós precisamos ter atitudes. Então, eu não sei qual situação você tem vivido hoje, ou até aqui, já nesses primeiros dias desse ano, ou situações adversas que você tem carregado no decorrer dos anos, dos meses. E eu quero dizer algo aqui para você. Somente quem tem fé pode acreditar que Deus, ele podia abrir um mar vermelho diante de uma multidão desesperada. Só quem tem fé pode crer que Deus, ele poderia permitir que um homem passasse a noite na cova de leões e sair ileso. Só quem tem fé.
pode crer que Deus, Ele intervém em tudo e faz com que um pequeno exército de 300 pessoas derrotem milhares. Só quem tem fé pode ter visões do céu, ver anjos e experimentar coisas extraordinárias. Muitas vezes nós estamos em momentos difíceis que nós não temos força para dizer Deus, que nós não conseguimos falar nenhuma palavra, mas mesmo assim Ele intervém. Ele olha para cada um de nós com um olhar de misericórdia. Só quem tem fé, irmãos, crê nas intervenções de Deus. Crê que Deus, mesmo sendo Deus, o Criador de todo o universo, Ele veio até essa terra. Ele se fez homem. Ele se fez carne e habitou entre nós. E Ele viveu aqui. Ele foi tentado em tudo, mas em nada pecou. Ele chegava diante das multidões e Ele tinha compaixão. Ele tinha compaixão dos que tinham fome. Ele tinha compaixão dos que tinham sede. Ele tinha compaixão dos que estavam enfermos. E Ele morreu por cada um de nós naquela cruz. Suportou toda dor para que nós estivéssemos aqui hoje. E hoje nós somos os seus representantes. Por isso nós não podemos desistir. Se eu e você desistirmos dessa geração, o que vai acontecer, irmãos, com a próxima geração? Se nós pararmos de clamar, mesmo que os filhos não queiram, mesmo que os nossos pais não queiram, se nós pararmos de clamar, o que vai acontecer? Nós não podemos deixar de anunciar o Evangelho. Nós não podemos deixar de fazer a vontade de Deus, porque alguns não querem ou muitos não querem. Nós precisamos dar as mãos àqueles que querem. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Não podemos também deixar ninguém para trás. Mas podemos ser instrumentos de Deus para que aqueles que estão pensando em desistir venham ser fortalecidos. Aqueles que estão pensando em parar venham continuar. Vamos adorar o Senhor nessa noite.